O que diz o inquérito, né? Vamos acompanhar Joel Paviotti, canal Iconografia da História. Vamos nessa. 179 páginas que indiciou, através da Polícia Federal, alguns nomes e visa resolver o caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes, tá? Saíram vários nomes, alguns nomes polêmicos, e nós fizemos o quê? A gente destruiu esse relatório, deschavou ele, marcou, fez várias anotações, a gente preparou para vocês a explicação sobre como para a Polícia Federal ocorreu esse crime e os desdobramentos dele nesses últimos 6 anos, certo, galera? E assim, vamos deixar uma coisa muito clara antes da gente entrar nisso daí. A gente fez um mapa mental aqui, vai mostrar cada pessoa, tal, quem agiu com quem e tudo. É um trabalho de bastante responsabilidade, mas vamos deixar uma coisa bem clara antes da gente entrar nesse ponto. É o seguinte, esse documento, ele é um inquérito, tá? Ele é uma investigação, é um relatório de indiciamento. É o que a polícia montou sobre este crime. Essas pessoas ainda não foram julgadas, elas não foram sequer denunciadas até o momento que nós estamos fazendo esse vídeo. O Ministério Público Federal ainda está se reunindo com os delegados, ainda está analisando esse processo para ver se eles conseguem, se eles fazem a denúncia para a justiça ou se eles não fazem essa denúncia para a justiça, certo, galera? Então, isso aí que o Joel tá falando é o seguinte, é um inquérito, né? E nesse inquérito ele pede a prisão dos caras e aí alega uma prisão preventiva, né? Nesse sentido, para que os caras não atrapalhem a investigação e cabe ao Ministério Público saber se ele vai indiciar, oferecer denúncia ou não, né? Então o Joel tá fazendo aí, chamando essa atenção, ó, nós estamos falando aqui com base no inquérito, mas os caras não são condenados ainda. Então o Joel está sendo prudente dentro do direito e tal, né? Mas vamos entender o que a Polícia Federal alega que o Pimentel está questionando. Então é bom ficar claro essa situação, porque às vezes os nomes dessas pessoas, elas se mostram inocentes depois, e aí você acabou queimando a vida delas. Então muita calma nessa hora. Lembrando que esse inquérito foi montado através da colaboração premiada de Rony Lessa, que hoje... E lembrando que no Brasil não é nada normal alguém muito poderoso se tornar inocente, né? No final, né? Estamos falando de um deputado federal e de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? De repente vai cair só na conta do polícia, né? No momento que eu vos falo, ele é executor, confesso, do Anderson Gomes e da Marielle Franco, certo? Então vamos conhecer essa história aí. Então a gente vai ver quem participou disso daí segundo a Polícia Federal. Vamos lá, galera, a gente trouxe um mapa mental aí pra vocês verem as pessoas, e se prepara que é bastante gente e a gente vai explicando o que cada um fez. O que a gente fez aí quando a gente mostrou pra vocês, pra deixar um pouco mais didático? A gente dividiu os caras em vários grupos. A gente dividiu os caras entre mandantes, núcleo policial, intermediários, ocultadores e executores. Foram 5 grupos que agiram de formas relacional, né, mas também de forma autônoma para cometer esse crime ou ocultar as coisas desse crime. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão e o Robson Calisto na área dos mandantes. O Rivaldo Barbosa, que é chefe da Polícia Civil, também foi colocado como um dos mandantes da Polícia Federal, mas aqui a gente Vou voltar aqui, ó. Vamos conhecer essa história aí. Então a gente vai ver quem participou disso daí segundo a Polícia Federal. Vamos lá, galera, a gente trouxe um mapa mental aí pra vocês verem as pessoas, e se prepara que é bastante gente e a gente vai explicando o que cada um fez. O que a gente fez aí quando a gente mostrou pra vocês, pra deixar um pouco mais didático? A gente dividiu os caras em vários grupos. A gente dividiu os caras entre... Sim, eu tava comentando isso, né, que tem um núcleo policial, tem os mandantes, o intermediário, ocultadores e executores. Então o executor chegou agora e delatou quem foi o mandante e também deve delatado o núcleo policial. Tudo isso que tá aí, que o Joel montou esse organograma, ele tá dizendo, isso tudo é com base no inquérito da PF. Esse inquérito que foi para o Ministério Público, que vai ser analisado pelo STF, que essa questão tá no STF, né? Eu, até agora, não entendi de que forma que aqueles pontos do Pimentel inviabilizaria o envolvimento desses personagens que estão aqui, e vamos entender o que o relatório da PF diz. Mandantes, núcleo policial, intermediários, ocultadores e executores. Foram 5 grupos que agiram de formas relacional, né,
mas também de forma autônoma para cometer esse crime ou ocultar as coisas desse crime. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aí o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão e o Robson Calisto na área dos mandantes. O Rivaldo Barbosa, que é chefe da Polícia Civil, também foi colocado como um dos mandantes da Polícia Federal, mas aqui a gente separou só para ficar mais didático para vocês. O Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão são irmãos. Um é conselheiro, o Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o Chiquinho Brazão é deputado federal. E aí, esses caras, eles têm um assessor chamado Robson Calisto. Esse assessor é conhecido como Peixe. Teria sido o assessor do Robson Calisto que foi atrás do pistoleiro de aluguel. E por que o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão teriam interesse de tirar a vida de Marielle Franco? A Marielle Franco, ela tinha um interesse contrário ao deles. O interesse do Chiquinho Brazão e do Domingos Brazão, segundo a Polícia Federal, era regularizar terrenos que a milícia usava para construir condomínios e loteamentos, regularizar eles para a especulação imobiliária poder vender. A Marielle se colocava contra isso. E os caras foram pegando a versão dela, né? Foram pegando raiva dela. Essa hipótese ainda tem que ser comprovada se essa realmente é a motivação, mas para a Polícia Federal seria a maior motivação. E o assessor dos caras, o Robson... Como é que você comprova a motivação? Só se o cara que mandou falar, pô. Ó, a motivação é essa. E se isso tá no relatório da PF, quem falou? Alguém falou. O Rony Lessa deve ter falado, né? Então, não sei como que isso vai ser comprovado. Vai ser comprovado com base na delação do Rony Lessa. E ponto. Você acha que vai ter uma mensagem do Brazão pro tal do Peixe, ó, mate ela por conta disso, aquilo. Aí o Peixe vai lá, o Rony Lessa. Não vai ter, rapaziada, não vai ter, não adianta. Calisto vai atrás de um cara chamado Edmilson Oliveira, conhecido como Macalé. O Macalé é considerado um intermediário, porque o Macalé conhecia o Lessa e o Macalé também era executor de aluguel. Ele foi acusado de ser executor de aluguel. O Macalé já perdeu a vida, tá? Ele foi executado numa avenida com vários disparos também, certo? Aí a gente vai chegar nos executores. O intermediário... Parceiro, morto não fala, né? Hein? Morto não fala, guerreiro. Tropa de Elite já ensinou isso pra gente. O morto não fala, irmão. Então, o intermediário morreu. Mas o executor não morreu e tá preso, né? E depois de um tempão preso, o cara fala, né? Abre a boca. Vamos ver. Diário vai atrás dos executores, que é o Rony Lessa, que era o famoso executor de aluguel. O Rony Lessa vai conversar com o Chiquinho e o Domingos Brazão. Eles trocam ideia e, novamente, é o que o Lessa falou. Hoje a gente não sabe como é que vai se provar que ele realmente, se ele conversou com o Chiquinho ou com o Domingos Brazão. E ao conversar, o Chiquinho e o Domingos Brazão teriam prometido pro Lessa que o Lessa ganharia um terreno e pagariam para ele 800 mil reais para ele fazer esse tipo de serviço, mas ele não poderia tirar a vida da Marielle perto da Câmara dos Vereadores, que isso seria uma exigência do Rivaldo Barbosa, ali do núcleo policial, que já a gente vai falar dele aqui. Então o Rony Lessa pega esses serviços... Vamos lá. 800 mil mais uma área, né? Para tirar a vida da mulher. Será que esse cara tem dinheiro? Será que esses caras conseguem comprar o polícia aqui, se o polícia for vagabundo? Acho que consegue, né? Segundo ele, na colaboração, e ele vai encontrar uma oportunidade de tirar a vida da Marielle Franco. Quando ele tira a vida da Marielle Franco, ele precisa da ajuda do Elcio Queiroz, que tá ali também nos executores. Ele é compadre do Elcio Queiroz, e o Elcio Queiroz faz o quê? Dirige o Cobalt Prata, que foi o carro usado pelo Rony Lessa, clonado, para que ele fizesse o serviço. Porque o Rony Lessa, quem não sabe, ele tem uma perna só, a outra é mecânica, e fica muito difícil para ele dirigir um carro que não seja automático. E aí, o que acontece? Depois que o Lessa e o Elcio Queiroz... Não é só por isso não, né, Joel? É pro cara poder, porra, só fazer o serviço, né? Também por isso, né? Mas, pô, tu dirigir, executar, fugir, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vamos ver. Fazem um crime, eles procuram o Maxwell, famoso Suel, para sumir com as provas, sumir com as armas, sumir com as placas do carro, com o carro. E o Edmilson Barbosa, nos ocultadores, aqui do lado dos ocultadores, o chamado de orelha, ele vai e ele pica o carro do Rony Lessa, o Cobalt, ele dá fim no Cobalt, segundo a Polícia Federal. Então a gente tem o grupo de ocultadores que aparecem depois dos executores. Esses caras aqui, todos eles estão presos até o momento, tá? Tanto os ocultadores quanto os executores, e o Macalé, que era o intermediador, faleceu. A gente poderia colocar também o Robson entre os... Pareceu não, tomou tiro pra cacete e morreu, né? Queimaram o arquivo. Fala, volta. Ele foi executado, irmão. Busquei essa notícia aqui em 2021, ou seja, 3 anos depois, né, da morte da Marielle. Então, o Rony Lessa já tava preso, né? E aí o cara que era o intermediário morreu, né?
Foi executado. Faleceu, como disse o Joel, né? Ele não deixa de ser verdade, né? Mas ele foi executado. Agora, cara, vocês viram aí, né? Não podia matar nas intermediações, né, da Câmara dos Vereadores, ordem do Rivaldo Barbosa, né? Orientação do Rivaldo Barbosa, que é o cara responsável pela polícia à época e é o cara que ia escolher quem seria o delegado responsável pelo caso. Então, isso sendo verdade, agora, cara, a Polícia Federal tá estranho. Cara, os caras inventaram isso, né? Quando tem a delação, o cara assina, né? O preso que tá delatando assina isso. Às vezes tá até gravado. Pode ser que o preso, a defesa do preso, tenha criado todo, uma história, né? Uma narrativa, para que essas pessoas foram escolhidas para que ele delatasse. Pode ser que não seja verdade. Porém, eu não acredito que a PF vai fundamentar um procedimento somente com base no que o cara falou, né? O Pimentel diz que leu as 500 páginas. O Joel também leu as 500 páginas. E eles estão resumindo e questionando em cima do que eles leram. Só que é o seguinte, pode ter provas e perguntas e respostas que não estão nesse documento inicial propositamente, né? Que vão vir para os autos no momento oportuno. Colocar o suficiente para que apresentasse ao juiz, né, que no caso é o Alexandre de Moraes. Meu irmão, o Alexandre de Moraes prende todo mundo no Brasil, mano. Caiu o vídeo para ele, caiu o inquérito para ele na semana. No domingo os caras já foram presos, mano. O maluco é cururu. Pica. Caiu pra ele e mandou prender, mano. Inclusive, mano, Walter, se você ficar olhando com essa cara de medo, ele vai prender você também. Não é não? Agora tu ri, né? Irmão, fiquei... Pô, não pode falar do cara, mano? Tem medo do cara? Não, o cara porque prende. quando fala, geralmente quando o pessoal fala o nome do Alexandre de Moraes, né, geralmente é em tom de crítica, alguns, né, mas você falou um fato, né, isso aí é fato. E o Elon Musk que diga, né, mano? Se ele pudesse, ele ia mandar prender o Elon Musk essa semana também, mano. O que ele pode fazer é retirar o X, né? Eu não sei. O que você pode fazer quando tu falar, tu cortar a câmera pra tu, né? Certo? É isso. Então vamos lá. Tamo brifado, mano, Walter? Tamo sim. Então tá. Olha só, rapaziada. Vamos continuar. Núcleo policial, que seria um núcleo responsável por não investigar o caso ou investigar de forma precipitada. O núcleo policial tem 4 pessoas, tá? O Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nomeado um dia antes do falecimento da Marielle, da execução da Marielle. O Giniton Lages, que é o primeiro delegado a pegar o caso que foi nomeado pelo Rivaldo Barbosa. A Érica de Andrade Araújo, a esposa do Rivaldo Barbosa, tá? Que ela tem uma empresa e segundo a Polícia Federal, a empresa dela poderia estar recebendo o dinheiro que o Rivaldo Barbosa recebia de forma ilegal, aí lavando esse dinheiro. E o Marco Antônio Barros Pinto, conhecido como Marquinhos DH, tá? Que é também um famoso comissário de polícia, investigador e tal, muito famoso lá no Rio de Janeiro também. O que seria o trampo do núcleo policial? Então, esse Marquinho aí é cara da confiança do Rivaldo, né? Esses caras do núcleo policial aí são os caras que é responsável para descobrir o caso, cara. O Giniton, que era o primeiro delegado, que inclusive foi quem prendeu o Rony Lessa, e o Pimentel também, pô, fundamentam isso. Pô, se os caras estão envolvidos, por que os caras prenderam o Rony Lessa? Eu não sei, mano. Não sei, pergunta pra PF, né? E é o que ele tá fazendo, tá perguntando pra PF. O que eu acredito, que os caras não vão entrar numa dessa sem ter tudo isso já amarrado, né, cara? O que muda pro governo? Esclareceu esse caso Marielle agora, já tá há um tempão isso em aberto. Então, Porra, a Globo é inocente, a Globo acredita em tudo. Que é PF, não, cara, é porque, assim, são 6 anos. Essa delação do Rony Lessa foi vazada pelo Intercept e o governo segurou isso aí. Aí todo mundo, o governo tá abafando. Aí quando o governo solta, o governo tá armando. Complicado, né?
O núcleo policial, segundo a Polícia Federal no indiciamento, daria cobertura para que esse crime não fosse resolvido. E é bom deixar claro aqui que é palavras do Lessa que o Rivaldo Barbosa era o cara que permitia ou não que as execuções acontecessem. Então uma carta branca do Rivaldo Barbosa permitiria que ele pudesse tirar a vida de algumas pessoas. Ao longo de muitos anos, a Polícia Civil deixou de investigar crimes envolvendo pistolagem de aluguel. A gente sabe disso, envolvendo pistolagem de aluguel, envolvendo jogo do bicho, envolvendo vários outros fatos, certo? E aí o Lessa entrega dessa forma que um miliciano, o Beto Bomba, falou que o Rivaldo teria levado 400 mil nessa. Novamente, isso é uma delação, uma colaboração premiada, nada, não é uma prova cabal contra o Rivaldo Barbosa, vai ter toda a sua a denúncia, o processo e tal, então ele é inocente até que se prova o contrário, mas ele foi preso. E aí o Rivaldo teria nomeado o Geniton Lages, e o Porra, Geniton Lages... é muito chato isso, cara. No Brasil, onde, pô, o Joel, coitado, ele tem que ficar cheio de cuidado com o que vai falar pra fazer o trabalho dele, de jornalismo, né? Ele não consegue falar, né? Ele tem que tomar cuidado pra dizer que, porra, se o Rivaldo ganhou 400 mil, se a mulher dele lavou o dinheiro, porra... Tem um trabalho, tem um delegado de polícia federal que assinou isso aí, tem uma investigação, tem um juiz que homologou isso aí, cara, né? Então, assim, se chegar lá na frente, o cara não recebeu, porra, a culpa é do Joel? A culpa é minha? Porra, a culpa é do juiz que assinou, a culpa é do delegado que assinou, pô. Agora, a culpa é nossa, né? Então, assim, pelo que consta, Rivaldo Barbosa recebeu a grana, a movimentação na empresa da mulher dele chamou a atenção. Existiu o mandante, o núcleo policial, o intermediário que morreu, o executor e o ocultador. Quem disse isso? O executor, pô. Por que tá 6 anos sem saber o que é o caso? Porque o executor não falava. E agora o executor falou. E em vez de, pô, as coisas caminharem para esclarecer, a gente fica questionando. Se, é isso mesmo? Pô, como é que vai chegar então, cara? Hein? Quem vai contar? Só tem um cara pra contar, cara. O intermediário morreu, executado. O mandante não vai se acusar. Eu sou o mandante. Né? Imagina. Alô? Aqui é Chiquinho Brazão. O Alexandre de Moraes. Acabou com essa porra aí, tá ok? Não, esse não é Chiquinho Brazão, não. Hein? Então não vai ser assim, cara. Não vai ser assim. O executor falou. É a única coisa, a única linha que a polícia tem pra ir. Agora, não é o cara falar o que o cara fala. O cara fala, não, foi o Fala Glauber, foi o Rodrigo Pimentel. Não, porra, tem que ter uma prova, tem que ter uma ideia. E todo o trabalho de polícia é assim, pô. Quando a polícia pega o traficante lá, é assim, pô. Aí não, porque é a casa Marielle, não, calma aí, vamos ter cuidado, supostamente, tem que responder isso, falta a perícia disso. Então esse ponto aí, cara, pra mim não me ganha. Vamos continuar. Segundo a Polícia Federal também, eu achei essa parte um pouco a mais estranha do negócio, porque o Geniton realmente ele chega, ele prende o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Ele inclusive emite uma nota dizendo que prendeu os caras a hora que ele foi indiciado, né? Ele tá com tornozeleira eletrônica, ele tá com medidas cautelares, não tá preso. E o Geniton foi acusado de, a hora que ele pegou o crime, as primeiras 48 horas, que são as 48 horas de ouro, o período de ouro que a gente fala, a maioria das execuções elas conseguem ser solucionadas nas primeiras 48 horas das primeiras semanas. Segundo a Polícia Federal e a colaboração premiada, o Geniton Lages teria levado a investigação para um outro lado. E isso daí tem que ser comprovado também, viu, galera? Porque eu cheguei a ler o livro do Geniton Lages e tal, foi uma grande surpresa ele ter entrado nesse inquérito aí e tal, mas enfim, é o espaço da Polícia Federal que muitas vezes a gente não teve acesso, aos apêndices tem vários documentos da colaboração que a gente não teve acesso também. Claro. E o Marquinho DH, que é Aí, tá vendo? Tem um monte de coisa que não deu acesso público. Mas o juiz que canetou teve acesso, pô. O delegado sabe. E aí isso deve estar amarrado, né? Então, cara, é curioso, né, cara? O Geniton, ele foi até ele escreveu o livro. Ele prendeu o Rony Lessa. E ele foi no Inteligência Limitada. Tem entrevista dele lá, né? É foda tu imaginar também, né? Pela nossa cabeça, né? Vamos pensar assim, porra, não faz sentido, Globo. O cara fazia parte e ele escreveu o livro. Ele prendeu o Rony Lessa. Pra mim não faz sentido.
Pra você que tá em casa também não. Porque pela nossa régua, nós somos pessoas normais, né, cara? Nós somos pessoas do bem. A gente não pensa como criminoso. Agora, se o cara é criminoso, como a PF tá dizendo, vai entender a cabeça dele, cara. Deve ter uma lógica, né? De repente, o combinado é, Rony Lessa, não dá pra segurar, irmão. Tu vai ser preso, mas fica tranquilo. Tu tem 800 mil, mais 2 terrenos. E tu vai ser o miliciano da área, porque nós vamos dar tudo pra tu. Tu vai ficar preso uns 10, 15 anos. Quando tu voltar, eu dou até uma perna nova pra você. Aí, beleza. Mas alguma coisa aconteceu, no meio do caminho tinha uma pedra. E o cara falou, porra. Agora, a perícia do estojo da AK-47, pô, ou foi a PF mesmo que matou a Marielle, né? A única coisa que me faz sentido é isso. Não. Então, não foi o Rony Lessa que matou. Se foi o Rony Lessa, se alguém tem dúvida que não foi o Rony Lessa, aí tudo bem, muda tudo isso, pô. Agora, se foi o Rony Lessa, se tem prova que foi o Rony Lessa, a informação que ele tá dando vale mais do que o estojo, do que a AK, enfim. Então, nesse ponto aí, gostaria muito de questionar o Rodrigo Pimentel e ouvir as explicações dele, se ele me convence, se ele te convence, né? Mas eu não sei se esse é o papel dele também. Ele não é advogado dos caras, né? Ele apenas está fazendo o belo trabalho que ele faz de comentar, né? De acompanhar, né? Como um bom conhecedor de segurança pública ele é, botar suspeitas, né? E pontos que estão em aberto no inquérito da PF. Talvez isso aí vá contribuir para deixar mais forte ainda. Mas eu não sei se muda os personagens, né? Eu não sei se tira Giniton e Rivaldo Barbosa do caso. Não muda essas questões, né? Vamos continuar. O Marco Antônio de Barros Pinto seria o assessor de genitolagens e o grande articulador ali na parte mais baixa do clero da Polícia Civil para fazer esse trabalho. E assim, o que acontece? Para a Polícia Federal, o núcleo policial levou a investigação até o Curicica, o Orlando Curicica, que era uma informação falsa. E o Ministério Público teria sacado que aquilo era uma informação falsa e pressionou para que a delegacia e a polícia fossem para um outro lado, certo? Então também entrou esse negócio no sistema. Então esses são os 5 núcleos que a gente está falando para vocês. Aqui, mano, os mandantes, que o núcleo policial levou a investigação até o Curicica, o Orlando Curicica, que era uma informação falsa. E o Ministério Público teria sacado que aquilo era uma informação falsa e pressionou para que a delegacia e a polícia fossem para um outro lado, certo? Então também entrou esse negócio no sistema. Então esses são os 5 núcleos que a gente está falando para vocês. Os mandantes, que é a família Brazão, o intermediário e os executores, que são o Macalé, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. A gente tem o núcleo policial, que seria aquele responsável por fazer com que as coisas não fossem vendadas como deveriam ser, e os ocultadores que sumiram com as coisas do crime. E dentro dos mandantes a gente tem o Robson Calisto, que seria, segundo a Polícia Federal, o responsável por essa intermediação. Outros nomes aparecem nessa colaboração premiada feita pelo Rony Lessa. Mas esses nomes, galera, eles aos poucos vão sendo investigados e vão sendo colocados. Tem o filho de um delegado federal que avisou os caras sobre uma investigação que estava acontecendo, avisou a família Brazão. Tem vários outros nomes, o irmão do Lessa, tem vários outros nomes que ainda não se encaixaram e não entraram nesse indiciamento. E aí a gente vai observar se o Ministério Público realmente vai fazer denúncia, se a justiça vai comungar com essa peça e depois ouvir as defesas deles aí. Inclusive eu quero deixar claro aqui para vocês que a iconografia da história tá aberta para qualquer advogado, qualquer pessoa que queira se defender aqui. Bom, olha só, pra tu ver, né, cara, tem até um filho de um delegado que vazou informação. Então, cara, o que isso quer dizer, cara? É gente com muito poder, no caso da Marielle, né? É gente com muito poder para montar essa estrutura toda. Cara, o que você prefere? Uma investigação que traga nomes e presos, ou o caso continuar em aberto, né? Agora, naturalmente, nós chegamos que vá preso quem realmente tem culpa. Tirando uns casos absurdos que tem aí no Brasil, porra, depois de 6 anos, fizeram de tudo para que não chegasse a solução do caso Marielle. Fizeram de tudo. E faz sentido quando aparece um delegado de polícia, o comissário ali, que era o chefe lá do serviço. Quem manda, quem toca a parte operacional ali é o chefe de serviço, cara. Pô,
da delegacia? O delegado, porra, tem outras atividades, né? Mais burocráticas, né? Toca a gestão da delegacia, dá entrevista, enfim, faz uma série de outras coisas, mas o cara é da investigação. Aí quando você tem esses caras envolvidos, você tem dinheiro, tem poder político, força. Agora, há quem acredite que... Mas é a teoria da conspiração até aqui, né? Não tem nenhum indício, nenhuma investigação foi para esse sentido. Tem gente que coloca em suspeita até o próprio PSOL, né, cara? Agora, porra. Até o que sabemos, o PSOL é o principal interessado, né? E o PSOL, porra... A Marielle, ela, porra, uma pessoa importante no PSOL, né? Agora, para colocar suspeita, a gente pode questionar tudo, né? Mas me chama muita atenção e, infelizmente, né? Se tratando de Rio de Janeiro, não me surpreende. Te surpreende, mano, Volta? Cara, todo mundo já sabe que a situação no Rio de Janeiro é caótica, né? E a gente espera que isso não vá para outros estados. E onde a gente tem o ex-governadores presos, enfim, nada espanta, né, irmão? A gente que vive no Rio, a gente não se surpreende mais com nada. A gente se surpreende em outro estado, né? Um estado que, por exemplo, a Bahia era mais tranquilo, os estados do Nordeste, que não tinha essa questão da facção aqui do Sudeste, né? Lá do Sudeste, né? Do Rio, São Paulo, hoje em dia tem um nível, uma taxa de criminalidade muito alta, né? Aí isso acaba espantando, né? Mas Rio de Janeiro, não. Bom, irmão, eu não tenho compromisso em defender Polícia Civil, nem a PF, nem governo, nem ninguém, cara. Não fui eu que fiz o inquérito, não fui eu que fiz a reportagem. Então, eu vou na linha do que tá aí, cara, do que tá no inquérito, do que tá na reportagem.